E no vídeo de hoje eu vou falar com você a respeito da categoria de peças e acessórios para veículos. É bem comum que quando você decida dar uma olhada nessa categoria, você se sinta bem perdido, porque são tantas informações, são tantos vendedores e tantas possibilidades que em alguns momentos, alguns detalhes podem passar batido para você. E eu decidi montar um resuminho para que você consiga ter uma visão geral dessa categoria e tire insights para que você possa, se você estiver considerando aumentar a sua participação nessa categoria, ou mesmo iniciar, você tenha condições e esteja munido o suficiente de informações para poder tomar boas decisões. E o legal é que aqui também eu falei também, né? E não falei também. Eu vou guiar um pouco a sua atenção para que você possa estar atento a esses detalhes. E ó, eu quero fazer uma observação. Antes que você pense que eu seja um rato do Mercado Livre, que eu seja super inteligente, que eu seja foda, como todo mundo se vende aí na internet, cara, bem diferente disso, tá? Eu já fui camelô quando eu era criança com meu pai. Eu já trabalhei como cobrador de lotação, já fui office boy, já fui estoquista. Mas também procurei me preparar. Então, fiz duas faculdades. Depois da faculdade, eu consegui trabalhar em banco de investimento. Depois, consegui, ser auditor financeiro, até chegar ao nível de gerente de auditoria. Então, olha, em um minuto, talvez eu tenha contado toda a minha história. E eu poderia fazer com que esse nosso bate-papo durasse mais de hora, eu contando essa minha jornada. Mas teve uma coisa interessante, que quando eu virei gerente de auditoria, eu pensei, nossa, agora sim a minha vida vai estar feita, agora a minha vida está resolvida. Afinal, eu virei gerente de auditoria. E eu digo para você que quando eu cheguei lá, simplesmente eu percebi que a vida nesse ramo não fazia muito sentido para mim. E por que que eu tô te contando isso? Porque talvez você possa estar, primeiro, achando que eu sou um cara muito fora da curva, e não sou, eu vim lá de baixo, muito provavelmente assim como você, ou você possa estar no segundo momento da sua carreira, onde você já alcançou um determinado nível, um determinado patamar, mas está percebendo que não faz sentido. E teve alguém que já passou por isso, teve alguém que já fez essa jornada, né? E eu sou uma dessas pessoas. E aí, depois disso, que eu tomei a decisão de que o mundo corporativo não seria a minha realidade, eu decidi vender nos marketplaces e tenho feito isso pelos últimos 10 anos. Então, é uma jornada de experiência. Nesses poucos minutos, eu espero que você tenha entendido um pouquinho que eu não sou fora da curva, eu não sou excepcional, eu apenas estou pegando informações, juntando elas e disponibilizando para que você possa aprender um pouquinho sobre cada categoria. Fechou? Aí, quer saber por que que eu tô falando com essa boca estranha assim? É que eu fiz uma cirurgia ortognática, mexeu em tudo aqui para dar um melhor encaixe nos dentes. Então, se você tiver agoniada de me assistir assim, fecha o vídeo. Mas se você estiver em busca de conhecimento e informação, assiste aí para que você possa simplesmente sair um pouquinho mais informado desse vídeo. Vamos lá. E você vai começar a pesquisar produtos no Mercado Livre. Provavelmente a primeira coisa que você faz é vir aqui, começar a olhar esses caras, e você olha um monte de informação e fica totalmente perdida, não sabe o que fazer. Aí eu pensei, e se eu fizesse uma apresentação que traga uma visão para essa pessoa conseguir ter um direcionamento? E tá aqui essa apresentação. Vamos lá? Os dados que eu montei aqui, eles são desta categoria especificamente, acessórios de carros e caminhonetes, agora para outubro de 2025. Fique esperto, porque as informações elas são estimadas com base em dados do Mercado Livre, tá bom? Eu não as inventei, muito menos as criei, eu estou repassando aqui para que você possa ter uma base de informação para que você possa decidir se faz sentido para você ou não atuar nessa categoria. E o que que a gente pode tirar aqui dessa visão macro? Olha só, são 4,6 milhões de anúncios e somente 60 mil deles possuem vendas. Então, isso chama a atenção. Eu estou abrindo uma calculadora aqui, estou colocando aqui 60 dividido por 4.600, que representaria mais ou menos 1,3% somente dos anúncios apresentam vendas. Então, isso mostra que você precisa ter bastante atenção quando estiver criando seus anúncios, não criar eles de qualquer jeito, porque você corre o risco de fazer um trabalho à toa. 2% desses anúncios estão em catálogo, a famosa buy box. Isso é uma informação interessante. Por quê? Porque o catálogo é quando os
vendedores vendem o mesmo produto. Se eu vendo esse celular aqui, esse celular é igual para um único fabricante, iPhone. E se todo mundo vende o mesmo produto, ele acaba entrando ali em catálogo e a briga ela se torna por preço. Existem estratégias que você pode adotar para fugir dessa briga de preço. E aí vai do seu conhecimento, da sua habilidade para poder se diferenciar na criação da sua oferta. Eu fiz muito isso nos meus produtos e posso dizer para você que funcionaram super bem. Aqui, 3% desses anúncios eles estão no full. Então, se três anúncios estão no full, significa que 97% dos anúncios não estão no full. Será que existe uma oportunidade que, assim que você validar a demanda de um produto, você mandar os seus produtos para o full, esse seu estoque para o full, para que você possa vender e o Mercado Livre divulgar ainda mais o seu produto? Pensa nisso, tá bom? O ticket médio dessa categoria, ele oscila ali por volta de R$ 161. É uma média, tá bom? E o faturamento desse mês apresenta uma leve alta. E como é que está a tendência das vendas nesta categoria? Ela apresenta alta, então é uma tendência de alta sobre as vendas, ok? E essa categoria tem meses sazonais? Bom, se ela vende de janeiro a dezembro, então ela não tem mês sazonal, não. Ela vende o ano todo. E aqui embaixo eu trago algumas questões para que você já possa modular a sua cabeça que vendendo nos marketplaces, bom, muito provavelmente você já sabe disso, o que que você tem que fazer? Tem que saber lidar com a concorrência, então essa é uma palavra que vai aparecer com frequência. Você vai ter que fazer um esforço para se destacar, vai ter que buscar diferenciação na criação dos seus anúncios, da sua oferta. E é interessante você saber que essa categoria aqui, ela vem com uma demanda crescente. Então, cada vez mais pessoas comprando pela internet. E se comprar pela internet já não é uma novidade, porque o e-commerce já está aí, o Mercado Livre já está aí há 25 anos, o que tem mudado é justamente que ele conseguiu entrar no seio da família brasileira. Isso significa que muitas vezes, antes de você pensar em ir para a rua para pesquisar alguma coisa, você já pesquisa no Mercado Livre, às vezes você vai pesquisar direto no Google, e tem muita gente que pesquisa direto no Mercado Livre, e você consegue oferecer o seu produto ali e atender essa demanda crescente. Como estão separados os anúncios dentro dessa categoria? E é interessante você saber que aqui já não vai dar 100%, porque o Mercado Livre não vai divulgar toda essa informação, tá? Então aqui é uma informação um pouco mais macro. Então a maioria dos anúncios está aqui dentro de suspensão e direção. Depois a gente vem peças para interior. E vai ser legal você observar que nem sempre a categoria que tem mais anúncios naquele mês ou em determinado período é o que mais vende. Então, existe muita oportunidade para você explorar se você tiver um pouquinho de estratégia dentro do seu negócio. Então, ó, suspensão em direção com 22%, e depois a gente vem aqui peças para o interior do veículo com 14%, iluminação 13%, freios, carroceria com 16%, motor com 11% dos anúncios dentro dessa categoria, peças do exterior 7%, ou seja, talvez um rack, uma antena, alguma coisa assim. Depois você vem aqui no azulzinho, injeção com 4%, e esse cara aqui que ficou meio apagado, fechaduras e chaves com apenas 3%. E como é que está o faturamento dessa categoria? Olha só. Como a gente comentou, tendência de alta aqui, né? Dá para verificar. A gente está separando aqui por trimestre. Então, esse último aqui acabou de começar, porque a gente está falando justamente de outubro, mas ela vem aqui, ó, com um faturamento médio no trimestre, 120 milhões de reais por mês. É uma média, tá? Aqui em abril a junho, 133 milhões. Aí de julho a setembro já melhorou um pouco, 150 milhões em faturamento. E agora no trimestre que acaba de começar, a categoria já começa apresentando ali 148 milhões de faturamento. Depois essa média vai ser composta, logicamente. E a quantidade de pedidos, como é que está sendo? Então aqui você já observa que o ano começa um pouquinho mais devagar, mas até mesmo com todas as ações, com todas as modificações que o Mercado Livre vem fazendo, já permite um aumento no volume de pedidos. E olha que interessante, então, a gente tem aqui de janeiro a março 600 mil pedidos, depois 710, uma média do trimestre, depois de julho a setembro 900 mil pedidos, rumo a 1 milhão, né? Quase 900 mil pedidos nesse período, nesse trimestre. Então, nesse início de trimestre. É um número bem interessante que vale a pena você considerar essa categoria como uma potência
para que de repente você possa atuar. É interessante. Eu não sei se você conhece a lei de Pareto. Pareto diz que 80% ele faz uma segregação entre 80 e 20, e é interessante porque caiu exatamente nesse número aqui em relação a quem tem medalha e quem não tem medalha. E Pareto diz o seguinte: 20% do seu estoque vai representar 80% do seu faturamento. E isso se aplica a qualquer coisa no na Terra, vamos falar assim. Então, 80% da riqueza do mundo está na mão somente de 20% das pessoas. Então, meio que essa regra de Pareto, essa lei de Pareto se aplica a tudo, ok? E aqui me chamou bastante atenção porque 80% dos anunciantes, dos vendedores que estão na categoria, eles não têm medalha, e os 20% que tem a medalha muito provavelmente consegue capturar os 80% de faturamento dessa categoria. Então, o que você tem que fazer é brigar, né? Se posicionar para alcançar a medalha. E lógico, é uma escadinha que você vai trilhar até alcançar o Platinum e fazer parte desse grupo seleto aqui. Do lado direito, a gente tem as palavras-chave principais que os clientes estão buscando nessa categoria. Então, se você tiver procurando diversificar, se você estiver procurando entrar como vendedor nessa categoria, você tem que saber o quê? Que as pessoas estão buscando para o retrovisor com câmera, tá vendo? Aqui até a marca específica, mas não necessariamente você precisa buscar por essa marca. Aí, ó, câmera DDPI, que eu não sei o que é. Temos aqui engate de reboque, né? Câmera veicular com gravação contínua. Eu particularmente gosto de ficar assistindo algumas vezes no YouTube a galera que grava os momentos de imprevistos com veículos na Rússia, né? Então a galera mete a cacetada no carro mesmo. Então, câmera veicular com gravação contínua é uma opção que você pode oferecer. Bom, capota de fibra da Montana, Shell Car, eu não sei o que significa. Kit de viagem para um carro que vai para a Argentina, olha que interessante. Então, isso aqui é uma coisa que estão buscando. Autoaba acessórios, kit de câmera veicular e sensor de ré. Lembrando que a fonte dessa informação é o próprio Mercado Livre. Aqui eu trago para você quais são os produtos campeões de vendas nessa categoria. E muitas vezes quando a gente pensa em peças e acessórios para veículo, a gente pensa naquela peça que vai lá no motor ou alguma coisa assim, né? O câmbio, sei lá. E não, ó, produtos que não necessariamente são pertencentes originalmente ao veículo, são os produtos que mais estão gerando venda. E por que que essa informação é importante para você? Porque se você às vezes pensa que você precisa ir atrás de um fornecedor de peça realmente, talvez você entendendo o comportamento do cliente, o que que ele está querendo fazer, você consiga um volume de vendas em produtos não necessariamente que é uma peça original, né, que originalmente vai no veículo para fazer ele funcionar. Olha que interessante, um jogo de tapetes, quase 1.000 vendas, e só nesse conjunto de tapete aqui, dando o crédito da imagem, né, que é do vendedor aqui, o Elcar Acessórios, R$ 131.000 em faturamento. Outra peça que não é originalmente do veículo, mas se a gente está com um período, olha que interessante quando você começa a entender a cabeça do cliente. Se o país ele está passando por um momento onde está difícil de ganhar dinheiro, está difícil de levar a vida, as pessoas tendem a trocar menos de carro, mas elas querem coisas que modernizem um pouco. E essa funcionalidade aqui de você ter uma câmera de ré que mostre para você o que você está fazendo quando está dando ré, né? Para você não descubra depois que já bateu, aqui é uma forma de atualizar o carro sem necessariamente trocar de carro e gastando mais dinheiro. Então, quando a gente entende esse momento, esse contexto, a gente consegue oferecer uma oferta que faça sentido. Até mesmo quando você for gravar um vídeo, olha, você não quer trocar de carro, mas quer deixar ele um pouco mais moderno e ter uma câmera de ré que vai te trazer todos os detalhes para que você não bata o seu carro, tá aqui essa opção para que você possa instalar facilmente no seu carro e em menos de um dia o seu carro vai ter uma câmera de ré. Você tem que criar esse tipo de contexto, esse tipo de cenário para convencer a pessoa de que ela precisa daquele produto e que tem uma funcionalidade real, efetivamente. Então, esse cara que vendeu quase 700 unidades, né, no mês anterior e quase R$ 100.000 de faturamento. E a gente tem uma cadeirinha aqui, bem interessante, porque esse cara conseguiu gerar um Ultra Bands aqui. Deixa eu só dar o crédito aqui da imagem do Ergatec Acessórios. E aqui outra Benz conseguiu trazer essa cadeirinha aqui, 2.700 vendas no mês e quase R$ 150.000
reais de faturamento. E observa, nenhum desses três itens que são campeões de venda na categoria são produtos que fazem o carro funcionar efetivamente. Então, peças de carros vai muito além do que você possa imaginar. Para que você possa justamente ter um direcionamento do que você vai buscar como peças de carros, para que você possa, de repente, considerar, é interessante você saber o que as pessoas estão buscando. Essa informação vem de lá do Mercado Livre, tá bom? Da página de tendências, e ela mostra efetivamente, olha, as tendências que são mais populares, ou seja, tem mais pessoas buscando, e as buscas mais desejadas, com talvez interesse real de compra, né? E aí, às vezes a pessoa favoritou esses produtos, então, olha só, as palavras elas têm relação, né? Você vê que a gente não inventa as coisas aqui, né? Ela traz aqui informações do próprio Mercado Livre. Então a gente tem o kit de viagem de carro para a Argentina. Você pode observar o que que é isso e ver se você consegue oferecer uma oferta disso. Aqui está me parecendo alguma coisa voltada ou para tapete, né? Que apareceu esse auto-aba acessórios, mas não traz clareza do que é. Aqui, IBAN com número para carro. Aqui, então, é aquele kit provavelmente que coloca em cima do veículo quando você vai num valet. Kit de câmera veicular. E as que as pessoas estão querendo mesmo é aqui, ó, espelho retrovisor com câmera. Essa câmera DDPI, capa de couro para cobrir o veículo, ou seja, estão buscando mais capa de couro do que aquela capa plástica, e talvez porque cozinhe menos o carro, vale a pena você observar se isso aqui é uma verdade, e câmera sem fio para carro. Olha que interessante. Então, aqui você tem uma parada que mexe com fio, aqui uma câmera sem fio que talvez seja só instalar e já começa a funcionar. Maravilhoso, né? Uma coisa que você pode começar a buscar. E sabe o que é interessante? Eu já fiz essa pesquisa em 2022. Como eu disse, eu estou há 10 anos, né, no e-commerce, e fiz até uma apresentação assim, em 2022. O que me chama a atenção é que nenhum dos vendedores daquela época, ele está nessa lista aqui dos vendedores com mais relevância nesse momento. Então, a gente tem aí Ultra Bands para você acompanhar, o Elcar Acessórios, super ofertas online. Aqui, o segundo maior vendedor era a Intelbras. Você até consegue comprar direto com eles, mas eu procurei trazer vendedores mais parecidos com a gente, pessoas mais normais. Então, aqui eu pulei a Intelbras, tá bom? Aí a gente tem o Omega Tech, empresa PMG, Starfix BR. Quanto mais simples parece o vendedor, quanto mais parecido com a gente, eu mais gosto de acompanhar porque mostra que o que ele faz, de repente eu consigo fazer parecido ou até melhor. Lógico que para o cara estar aqui entre os 10 maiores, ele está fazendo muita coisa certa, né? Então vale a pena aprender com um cara desse aqui e você aplicar no seu negócio. Porque o sucesso deixa rastros. E aí, quem é o tipo de pessoa que vai dar certo nos marketplaces? Eu até anotei aqui, não tiro as coisas da cabeça, faço várias anotações, né? Procuro estudar, porque o conhecimento ele também não vem de graça, mas eu anotei aqui. É aquela pessoa que é proativa, que tem iniciativa, que é esforçado, né? Focado, que tem dúvida, mas busca informação, não fica ali ruminando, né? Vai atrás de uma ajuda se for precisar. Também é uma pessoa de mentalidade próspera. Esse tipo de comportamento faz com que você avance. Tem outras coisas que eu anotei aqui, por exemplo, acredita no sucesso, tem controle financeiro, implementa aquilo que é combinado. São todas características que você, como um vendedor de e-commerce ou vendedor dos marketplaces, precisa incorporar. Por isso que eu falei que eu ia guiar você em algumas questões, inclusive de mentalidade, porque é importante você saber que você precisa sim tanto do ponto de vista comercial se preparar, mas do ponto de vista mental também. E se esse conteúdo fez sentido para você, considere apoiar o canal. Aqui embaixo você pode se inscrever, pode curtir, manda um comentário, tira alguma dúvida, se você precisar de alguma coisa que a gente possa responder ali de bate-pronto, não tem problema. Se eu não souber, eu vou falar que eu não sei também, porque eu não sei tudo, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!